E aí, galera, sejam bem-vindos à nossa live rebelde nesse horário especial. Especial porque hoje nós vamos receber a doutora Ana Lúcia Ribeiro, que mora em Portugal. Ela está 4 horas a mais do que a gente. Então fiquem ligados. Daqui a 2 minutinhos a gente começa. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Lúcia Ribeiro. A doutora Ana Lúcia, ela é nutricionista. Ela foi bariatrizada há 17 anos, fez cirurgia bariátrica. E ela tem 51 anos de idade. Hoje é mãe de 4 filhos. Ela fez cirurgia bariátrica em 2003. Ela hoje mora em Coimbra, em Portugal. Ela faz pós-graduação em nutrição e performance esportiva e mestrado em gerontologia social. E no Brasil ela é servidora pública, nutricionista na Prefeitura Municipal de Valença, no Rio de Janeiro. Nós vamos bater um papo hoje bem interessante sobre toda essa questão da cirurgia bariátrica, envolvendo nutrição, a entrada dela no low carb. Então vai ser super legal. Fiquem ligados, eu já vou colocar ela aqui na live. Já adicionando ela aqui. Oi, doutora Ana Lúcia, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Quanto tempo? Boa tarde, né? Boa tarde para mim, boa noite para você. Eu não tô me vendo aqui, mas Mas tá tudo bem, eu tô vendo eu você tô vendo legal. você. Tá tudo bom? Tá tudo Então, ótimo. Como é que estão as coisas por aí em Portugal? muito calor. Muito Muito calor? calor. Mas já Verdade. passamos a etapa de Covid, essa coisa toda, já estão todo mundo voltando Já, ao já, normal? já tá melhorando bastante. A gente já tá saindo, mas com restrições, assim, em lugares fechados tem que usar máscara, né? Tem que passar o Certo. álcool gel, então, mas assim já tá bem melhor. Certo, ótimo. Ótimo. Portugal foi um dos países, pelo que eu li, que teve maior resultado nas estratégias, né? É verdade, porque eles tomaram logo providências no início, fecharam assim, demorou um pouco a fechar os aeroportos, mas logo depois eles tomaram bastante, o pessoal cumpriu bem a quarentena, ficou em casa mesmo, então aqui o Aham, pessoal obedece muito, que ótimo. é isso. Você falou para mim que é mãe de 4 meninos, 4 filhos, né? É isso. Algum deles mora com você ou já é todo mundo criado já? Não, já é todo mundo criado, o meu mais velho esse ano faz 30 anos, Sério? Caramba! sério, e o meu mais novo fez 18. Ah, tá certo. Então eles já Já estão na são idade de adultos. se virar, né? É verdade. Tem um de 21 também e uma menina de 27. Certo, tá É, certo. uma turma Me boa. conta um pouquinho, doutora. Vamos nos apresentar, né, para o pessoal que está É, vendo a gente, pessoal que não verdade. conhece você ainda. Conta um pouquinho como foi a sua entrada no mundo da nutrição, como foi. Conta um pouquinho da sua carreira, né? Um pouquinho É, dessa sua introdução nesse mundo. então, minha introdução nesse mundo foi justamente por causa da questão da obesidade e da cirurgia bariátrica, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2003. E aí, em 2004, eu entrei para a universidade, porque Ah, certo. esse mundo da alimentação me fascinou tanto, eu fiquei tão, assim, animada com isso tudo, Uhum. que eu resolvi cursar, né? E aí começou minha trajetória dali. Nessa Certo. época, a gente Isso foi aqui nem... no Brasil, né? Foi aí no Brasil, exatamente, no Rio de Janeiro. Eu cursei nutrição na Universidade Estácio de Sá. Certo. E foi assim que começou, né? Eu me animei bastante. Claro, quando eu me formei, em 2011, porque eu tive que parar em 2006, que meu filho de 18 agora apresentou psoríase. E aí eu tive que trancar, ficar com ele, porque é uma doença que é de fundo emocional também. Claro. Então, e aí acabei atrasando um pouco minha formação, mas me formei em 2011.
Certo. E antes de me formar, eu já trabalhava, né, com uma professora, mas aí era com unidade de alimentação e nutrição, Ah, certo. auditoria, né, essa parte não era clínica. Mas fiz estágio no Hospital Pedro Ernesto, no Rio, no setor de nefrologia, na hemodiálise, né? Também fiz no Estratégia Saúde da Família, que na época era Uhum. Programa da Família, Sim. e aí a gente trabalhava com grupos, né, de obesidade, fumante, gestante, portadores de HIV, e foi assim muito rico o meu curso. E nós tínhamos que fazer 3 artigos na época, né? Então, Certo. um deles foi dentro da Estratégia Saúde da Família, mas aí com avaliação dos integrantes do Programa Saúde da Família em relação à higiene e manipulação de alimentos. Não tinha Certo. nada a ver com clínica, mas envolvia também. Aí foi muito bacana, o curso foi muito rico, né? Eu Aham. agradeço muito essa oportunidade, mas a gente sabe, né, que é aquele curso tradicional, Bem que dentro da né, caixinha, né? na época nem se falava de low carb, nem se sonhava com isso, né? Verdade. Então foi assim que eu ingressei no, na, Falando um pouquinho dentro dessa sua experiência da cirurgia bariátrica, porque faz muito tempo, 17 anos, você está é, assim dentro daquele grupo que praticamente serviu de cobaia, né? O pessoal faz exatamente. muito tempo. Conta como foi um pouco esse processo. Eu cheguei, para eu chegar na cirurgia bariátrica, então foi em 2003, eu tenho uma história de obesidade desde os 12 anos de idade, né? Sei. Desde criança, eu já. Até é engraçado, porque minha avó me chamava de Maria Perna Fina, para você ter ideia, porque quando muito criança, 5, 4 anos de idade, eu era muito magra. E Entendi. aí é aquela história de querer tacar comida para engordar, né? Menino gordo é que é menino saudável, né? Exatamente. Nessa época era assim. Então, quando eu cheguei nos 12 anos, eu menstruei. E aí começou toda a mudança na minha vida. Até É. meu cabelo é assim que é alisado, mas ele era liso e enrolou na primeira menstruação. Entendi. Começou a encaracolar todo e aí eu tive um boom, comecei a engordar muito. E a partir dali começou a minha trajetória com essa luta contra o peso, o excesso de peso. Frequentando o Instituto de Obesidade lá no Rio, de Diabetes. E Uhum. aí comecei com aquela peregrinação de nutricionistas, de médicos, né? E isso foi levando até e aí tomei muito remédio, tomei Certo. muito Pemproporex, Inibex, tomei, nossa, tudo que você pode imaginar eu fiz. Consegui emagrecer, mas engordava tudo de novo, Engordava né? de novo. E depois vieram as gestações, que foi onde piorou a Certo. situação. Porque em cada gestação eu ganhei muito peso. Certo. E no final cheguei aos 120 quilos, né? Quando fiz a cirurgia, eu estava com 120 quilos mesmo. Aham. E então foi assim, em 2003 eu fui, na verdade foi em 2002, meu último filho tinha nascido nesse ano e eu já estava muito desesperada com isso tudo. Fui ao Instituto de Diabetes no Rio e um médico me atendeu, já era assim meu último recurso, né? O Uhum. médico me atendeu e me sentou numa cadeira, chamou um grupo de estudantes de medicina e ficaram todos em volta de mim. E eles começaram a conversar entre eles. Na época eu não tinha noção nenhuma de termos médicos, nada, né? Eu era leiga, não era nutricionista. Certo. Então, no final ele virou para mim e falou: Olha, seu caso não tem jeito não. Você vai para a cirurgia, assim, desse jeito. Vai para a Nossa. cirurgia, tá aqui o encaminhamento. E dali eu fui pro hospital público, era o Hospital do Andaraí, que fazia as cirurgias, mas era uma fila. Como eu tinha plano de saúde, eu resolvi e conheci um médico, o doutor Certo. Paulo Ataíde Salaverry, e aí fui para consulta, né? Uma amiga tinha operado com ele, e aí meu irmão operou, meu irmão também operou, né? Meu irmão operou, minha prima operou, tem várias pessoas conhecidas que operaram.
E aí eu fui para consulta, ele não aceitou, porque eu tinha acabado de parir, né? Aham, E é aham. óbvio, uma pessoa sensata, não, um profissional sensato não faria isso, né? Com toda certeza. Tava, é. E aí ele falou, olha, você volta daqui a um ano, você precisa primeiro fazer um tratamento psicológico, avaliar se realmente se você vai ter condições de suportar as consequências, tem que frequentar as reuniões, porque a equipe fazia reuniões mensais com as pessoas que já operaram, com as pessoas que querem operar, e ali mostra a realidade. Ele leva até os instrumentos que ele usa na cirurgia, todos da equipe Porque falam. Então, é uma decisão que você toma que vai impactar toda a vida, né? Não é uma exato, coisinha que você, não é uma tatuagem que você faz que você pode não é. esconder depois, entendeu? Não é Vai realmente ter um mesmo. impacto muito sério. Muito, muito sério. E aí depois eu vou até contar o que aconteceu depois, né? Então, e aí eu fui passando por esse ano e quando foi em 2003 a gente marcou, foi dia 13 de outubro de 2003 e eu fui. Operei e o pós-operatório para mim, eu sempre digo que foram os 10 primeiros dias a gente fazia só dieta líquida, né? Aham. Começava com aquele copinho de 50 ml e até alcançar 100 ml de líquidos. Então você tem que ir bebendo aquilo. Para mim, assim, era muito fácil. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica, a maioria das vezes, elas entram nessa vibe de fazer despedida, sabe? Uhum. Nossa, na véspera da cirurgia, 2 dias antes faz lá despedida, que isso, que aquilo. Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente fui para a cirurgia com a cabeça de que eu ia operar o estômago e que eu queria mudar a minha vida. Eu queria sobreviver, eu queria viver, porque eu Certo, não tinha vida. certo. Nessa época eu pensava mesmo eu pensava em morte, sabe? Eu não queria viver. Claro. Eu estava É muito mal, perfeitamente compreensível. sim. E aí fui passando pelo processo pós-operatório. Quando você entra na fase pastosa e sólida, é que começam as dificuldades, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana, só te Pode, interrompendo um instante. pode falar. Nesse período de dieta líquida, você sentia fome? Nada. Nada de Olha, fome. nada. Eu falo que foram os. Sabe quando um drogado se livra de uma droga? Aham, aham. E ele consegue ter sobriedade? Imagina um alcoólatra livre do vício do álcool. É exatamente essa sensação que eu tinha. Hoje, quando você me pergunta, eu sinto o que eu senti naqueles 10 dias. Que era Entendi, como se eu entendi. estivesse liberta, Um sabe? alívio, né? Uma espécie de uma libertação mesmo. Eu preparava, porque assim, eu nunca tive ninguém me ajudando em casa, era só eu mesmo que fazia tudo, cuidava das crianças, da casa, de tudo. Uhum. Eu tinha que preparar a comida deles e eu não tinha fome, não tinha desejo de comer nada, sumiu tudo, Entendi, sabe? entendi. Aquilo me trouxe um bem-estar enorme, né? Claro, claro. Imediatamente após você fica aliviado com aquilo, nossa. E Você você, se considerava uma pessoa compulsiva? Você comia assim compulsivamente? eu comia, eu falo que eu fazia uma refeição durante o dia, era da hora que eu acordava até a hora de dormir. Eu não Entendi. parava de Não comer. parava de comer. Não, eu não parava de comer mesmo. Eu comia o tempo inteiro e comia escondido também. Eu tinha coisas escondidas no meu quarto, eu comprava torta inteira, sabe? Quilo de salgado, levava para casa, porque eu não comia na rua porque eu tinha vergonha porque eu era gorda, né? Então, Uhum. para casa e comia aquilo sem parar. E eu tinha trabalho ainda, olha, um nível assim absurdo. Eu falo que eu sou VIP, né? Compulsiva VIP. Eu sou porque você nunca deixa de ser. Nunca deixe de ser, né? É importante frisar, você nunca deixa de ser. É uma marca. Então eu levava a torta inteira para casa, cortava em fatias, colocava num pote e colocava dentro da geladeira. E aquilo eu ia comendo o dia inteiro, Entendi, entendeu? entendi. Então era muito forte mesmo essa questão. E depois da cirurgia eu não tinha isso, eu não tive isso por um período, né? É Certo. importante frisar, né?
Porque até porque a gente deixa de comer os alimentos que provocam essa compulsão. Então, por um Uhum. tempo, livre, entre aspas, disso, né? Mas aí que você quer perguntar, porque senão eu vou deixar eu falando sem parar. Não, aí eu queria. Aí você ia falar da transição que você fez da dieta líquida para a dieta pastosa. Exato. Quando você faz a transição, eu cheguei até os 100 ml, aí você começa a comer a comida pastosa. Então, é Certo. purezinho, né? Não tem Uhum. pedaço ainda. Aí é onde começa o problema, porque alguns alimentos você começa a não tolerar, né? Certo. Coisa muito cremosa, coisa muito gordurosa, principalmente com gordura industrializada, né? Certo. Então você começa a ter uma certa rejeição por alguns alimentos. Quando entra no Uhum. sólido, piora mais ainda, porque aí você começa a ter os entalos. Entendi. Então, existem pessoas que no pós-operatório elas têm um problema chamado estenose do esôfago. Certo. Aquela sutura que o médico faz do esôfago para o estômago, pelo menos o meu médico, ele fazia um pouco mais estreita, olha só, para o alimento passar com mais dificuldade por ali. Certo. Então, algumas pessoas na cicatrização ocorre de fechar essa passagem. E Entendi. aí não passa Entendi. nem água passa. Então a pessoa começa a vomitar tudo que ela come, inclusive a água. E aí precisa fazer uma endoscopia, vai ter o alargamento dessa passagem e aí ela Uhum. consegue se alimentar. Mas é um processo assim muito estressante, né? Porque você imagina, tudo que você come, você vomita, inclusive a água, você sente sede e não E não consegue consegue beber. beber, deve ser desesperador. Eu não tive isso, mas meu irmão teve. Então, eu presenciei todo aquele estresse dele. Imagina, o cortisol da pessoa vai nas alturas, né? Porque é insuportável uma situação dessa. Mas eu tive os entalos. Porque logo depois. Como era esses entalos? Os entalos são, assim, uma sensação terrível. Eu entalei. Primeira vez que eu entalei foi um pão de queijo. Imagina, né? Eu fui Aham. pegar um pão de queijo, peguei um pedaço que era mínimo, sabe? Assim, uma coisinha. Eu coloquei aquilo, parou ali. E aí, o que acontece? Aquele alimento, a sensação que dá é que ele parou, fechou Certo. ali a passagem, e aí começa a juntar saliva, né? No Entendi. esôfago. Começa a Entendi. juntar saliva. Você começa a salivar muito, muito, muito. E aí chega o ponto que não dá mais, aí você vomita. Só que o alimento continua lá, ele não sai, né? Entendi. Entendeu? E aí Entendi. junta saliva de novo, junta saliva de novo, aí você vomita de novo. E assim vai até aquele processo passar. Leva um tempinho, mas passa. Então, quando você começa a comer, a comer sólido, começa essa dificuldade também, né? Uhum. E alguns alimentos que você não tolera. Então, por exemplo, na época eu podia comer macarrão, eu podia comer farofa, né? Porque era permitido que você comesse pequenas quantidades, mas podia. E não vai. Eu falava que o macarrão fazia um trançado na minha passagem e vomitava tudo. Então eu O que é que você comecei a criar. conseguia comer, Ana? Eu conseguia comer tudo que tinha feijão, porque estava líquido, né? Certo. Então, tudo que tinha feijão eu conseguia comer. Carne eu conseguia comer bem, mas, por exemplo, bacalhau eu não conseguia comer. Entendi. Então, no Natal eu Coisa tive muito entalo fibrosa não descia. e a situação é muito constrangedora, né? Porque você está no meio, às vezes, de um encontro, de uma família, e aí aquilo entala, você fica indo ao banheiro o tempo todo para poder vomitar, e aquela sensação ruim é muito difícil passar por isso. Isso E aí aí não você é o que, vai. isso aí não é o que o Ah, pessoal chama de dumping, não, né? não, o dumping é outra coisa e eu também tive. Tenho até Certo, hoje. Se eu certo. comer qualquer coisa que seja, por exemplo, rica em açúcar, né? Eu Aham, tive durante muito tempo e não sabia que era isso, né? Assim, entendi. eu comia algum doce, um pudim de leite, vamos botar aí qualquer coisa doce. Nossa, você começa a suar
frio, você começa a ter uma taquicardia, você começa a passar mal. A sensação que você tem é que vai desmaiar mesmo. Uhum. Dá vontade de ir ao banheiro, evacuar. Então, assim, o dumping é todo esse processo. Mas geralmente acontece com alimentos ricos em açúcar, Certo. farinha, né? Muito gordurosos, gorduras industrializadas principalmente. Então, Aham. você acaba criando uma rejeição a esse tipo. Fisiologicamente, o que é o dumping, Ana? Fisiologicamente é exatamente isso. É um pico de glicose, né? Com um Certo? pico de insulina, uma hipoglicemia reativa que você Aham. passa mal e toda aquela reação que você sente é exatamente isso. Entendi. Então, porque a palavra dumping significa queda livre, né? Queda Então, livre. é a queda livre da glicose sanguínea, no caso. Exato, exato, Entendi. exato. Entendi. Exatamente isso. E aí é uma coisa muito forte, um mal-estar terrível que eu não desejo para ninguém. Eu Enfim, acredito. é, Realmente. Me fala, então, você estava na faculdade de nutrição e você estava isso. passando por tudo isso. Passando por tudo Como isso. foi essa experiência? Porque, assim, como nutricionista, eu tenho certeza que você não sugere que as pessoas façam cirurgia bariátrica. Você tenta trabalhar com elas para que elas não sofram isso, né? Para que elas Exato, não passem pelo que você passou. Conta como exato. foi você na faculdade e passando por essa situação. Na faculdade, o curso daquela forma tradicional, né, que a gente Uhum. aprende tudo, não se fala sobre isso. Não se fala sobre. Na época que eu cursei, não se falava sobre bariátrica. A minha professora de nutrição materno-infantil era nutricionista da equipe, né? Certo. Por acaso a gente se conheceu no curso, foi assim um encontro. Que legal. Mas a gente não falava sobre esse assunto de bariátrica, até porque era tudo muito novo, então não tinha isso no curso. Mas passar por isso no curso, para mim, não teve nenhum impacto, porque assim, como não se falava de outra coisa a não ser a nutrição tradicional, né, da forma que você está aprendendo e que eu aprendi, talvez de uma forma até pior, não sei, mais antiquada, vamos dizer assim, Uhum. com aquelas diretrizes, né? A gente não falava sobre isso. Então, eu passei sem saber. Para mim, quando eu comia pão integral, quando eu comia leite desnatado, quando eu comia torradinha baldu, quando eu tomava sucadez light, que eu tomei muito, Deus me defenda também. normal, entendeu? Era normal, era o que era recomendado naquela época. Eu tenho essa compreensão e eu sei que os profissionais não faziam por mal. Claro, Eles claro, claro. faziam que era a recomendação que se tinha Claro. na época, entendeu? Inclusive, a questão dos suplementos também, de toda essa parte, a ingestão de proteína, a atividade física, né? Eu só fui saber da importância da atividade física de resistência à musculação muito tempo depois. E já era tarde demais, eu já estava toda flácida, já tinha Uhum. perdido 50 quilos. Você perdeu Já tinha 50 perdido quilos? 50 quilos. Perdi, Caramba. perdi 50 quilos, não foi com a cirurgia, porque teve aí um período que eu tive a reengorda, né? Eu Ah, tive uma reengorda. você passou então por reganho de peso depois da cirurgia. Passei sim. Eu passei por tudo que você pode imaginar, porque vou fazer 18 anos esse ano de cirurgia, é muito tempo, muita história e muitas fases. O Uhum. bariátrico passa por muitas fases. Eu já fiz transfusão de sangue, eu já cheguei. Olha, Henrique, minha ferritina chegou a 2. Caramba. 2. Sabe o que é 2? Quando eu cheguei no consultório, eles falaram, não sei como você está em pé. E aí foi aquele tratamento. Tomava ferro injetável três Ferroterapia. vezes por semana, três Certo. vezes por semana. E tomava B12 uma vez por semana, citoneurin. E ainda tomava Neutrofer de 500 miligramas comprimido, que é mastigável. E mesmo assim, eu não conseguia alcançar um nível Um de ferritina nível saudável. de ferro. Não adianta.
Não tinha como. Então eu tomava complexo B, tomava centro, tomava ômega 3, tomava todas essas injeções. Eu fiquei tomando durante anos essa injeção, que nem todo mundo sabe aplicar, Noripurum intramuscular. Tem uma técnica lá que tem que abrir a fibra muscular para poder o medicamento entrar lá no músculo e ser devidamente absorvido, porque senão ele vaza e aí causa uma mancha. Eu fiquei já com essa mancha na nádega, uma mancha preta do próprio ferro, né? Exato. Então tem toda essa parafernália que é bem complicada, né? Fora todo o processo de emagrecimento que você está passando e começa a perder muita massa muscular, perde gordura, mas perde muito músculo. E a gente sabe que quando a gente engorda, a gente só ganha gordura, não ganha o músculo, né? Então, ficou aí um vácuo nessa história. Né? Mas, que tipo de suplemento você ainda usa hoje? Obrigatoriamente? Olha, hoje eu não uso nenhum. O único suplemento que eu estou usando, que eu comprei recentemente, é o citrato de magnésio. Porque até foi uma postagem da doutora Ana Marta Moreira que eu li sobre isso, e eu fui pesquisar e eu vi que aquilo encaixava certinho no que eu estava sentindo, que era, eu estou fazendo musculação e eu estava sentindo muita fadiga e dores nas articulações generalizadas, assim, mas muita dor mesmo, ao ponto de me prejudicar andar. Certo. E aí eu comprei o citrato de magnésio aqui, comecei a tomar, por incrível que pareça, no segundo comprimido, eu já era outra pessoa. Interessante. Incrível a mudança. Então, esse é o único suplemento que eu tomo. Como você faz, então, com a questão do ferro? Porque, por exemplo, a Gabi, minha namorada, o hematologista dela, disse que é obrigatório fazer ferroterapia. Que não adianta tomar suplemento, nem comer fígado adianta também. Porque a absorção é... Com a Regina Mestre também fala a mesma coisa. Então, realmente é assim? Não, assim, no meu caso, eu posso falar por mim, né? Porque eu acho que isso é muito individual a resposta, né? No meu caso, eu comecei com a dieta carnívora. No início, então, eu ainda aplicava as injeções de ferro, eu ainda aplicava citoneurin e comecei. Por quê? Eu vendo até o Instagram da Jade Soller, eu comecei a ver muita postagem sobre aquilo, falando sobre fertilidade. E nessa época, eu comecei a entrar na menopausa. Comecei a sentir aqueles calores, sabe? E aí eu falei, eu vou tentar fazer isso porque tinha uma relação com fertilidade. Aí eu pensei na questão hormonal. Assim, bom, vou tentar, quem sabe eu vou fazer essa experiência em mim mesma. E aí eu comecei. Só que, imagina, um bariátrico que não consegue comer de tudo, comendo carne, somente carne, a dificuldade que foi, né? Eu não produzia o ácido clorídrico suficiente para isso, né? Meu estômago, apesar de eu ter um estômago pequeno, a outra parte do estômago, ela ainda está aqui, ela está presente. Ela continua produzindo ácido clorídrico, mas como ela não é solicitada o suficiente, porque a quantidade de proteína que você come é muito pequena, né? Ele não vai produzir o suficiente. Então, você precisa estimular. Você precisa estimular. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de comer cada vez mais proteína, indo aos poucos, lógico, vendo as partes que mais eu conseguia me alimentar, então, fígado, carne moída, e tudo foi assim, base do entalo mesmo, da experiência. Usei o vinagre de maçã durante um tempo para eu tentar fazer com que aquele alimento fosse melhor digerido. Certo. E aí, hoje em dia, eu consigo comer uma quantidade enorme. Fui me adaptando a isso. Quando eu fiz exame, minha ferritina já tinha subido. Eu tenho até que fazer. Vou até compartilhar quando eu fizer os exames, que eu estou vendo se eu consigo fazer aqui em Portugal.
minha ferritina já chegou a 11. Então, assim, meu ferro também já aumentou a beça. Agora eu não sei quanto tá, mas eu sei que eu tô bem. Porque o que eu sentia na época da ferritina baixa era assim, parecia que eu não tinha forças, né? Então, eu fui ficando cada vez melhor. Meu nível de B12 também melhorou. Então, a experiência comigo deu certo. Eu cheguei ao nível normal de vitamina B12, não aplico mais nada. Eu realmente não aplico, não tomo comprimido de ferro. Legal, legal. A única coisa que eu uso realmente é o citrato de magnésio que eu comecei a tomar tem uma semana. Entendeu? E você ainda permanece carnívora hoje? A maior parte do tempo eu sou carnívora. Eu É, não deixo de comer vegetais porque eu gosto e não tá, tenho nenhuma intolerância. Mas, tá. assim, eles são o complemento do meu prato. A maior parte do Certíssimo. tempo eu realmente como carne, como fígado, como ovos e o tempo todo. Para mim é uma terapia, né? Eu preciso disso para viver bem. Correto, correto, claro. Fora disso, eu realmente, quando eu cheguei aqui em Portugal, foi muito difícil esse Você está aí há processo de quanto tempo? adaptação. Eu cheguei aqui em setembro do ano passado. Setembro Ah, de tá. É 2019. Vai fazer um recente, né? ano. Você vai fazer um ano ainda. Vai Ah, fazer um ano. pensei que você já era praticamente portuguesa já. Nada, nada. Estou ainda no comecinho. E é muito difícil de se adaptar, né? Porque a Eu acredito. alimentação deles aqui é muito açucarada, refinada, com farinha, com tudo. Creme de ovos mais doce, né? Então, Aham. assim, é complicado É, demais. você tem falado lá no nosso grupo, lá no grupo da Rebelião Saudável, que aí você tem também alguns médicos e nutricionistas que você fica besta com as recomendações, né? Fala um pouquinho Gente, sobre isso aí pra gente. então, aqui a medicina me chocou um pouco, assim, eles são muito atrasados, sabe? Tá precisando muito de atualização. As recomendações são, assim, paciente diabético, eles não sabem nada, a verdade é isso. Eles não sabem nada sobre alimentação low carb, sobre dieta cetogênica, sobre consumo de açúcar, alimentação saudável. Tudo aqui é extremamente empacotado, pronto. Eu falo que é um lugar. A comida não é ruim, realmente. A cetogênica Portugal, não. A comida é É, feita ótima. aí. Oi, Fê. Ela é ótima, né? Adoro essa É. menina. Ah, Eles têm. tá aqui também a Gabi, hein? A Gabi que Ai, tá Gabi, aqui ela é também. linda, ela é linda demais. Eu Eu às também vezes acho ela linda. fico olhando os stories dela só para ver a pessoa, porque ela é Não tão é? simpática, tão linda, tão meiga, sabe? Eu tenho o maior prazer em. Nós ainda vamos nos encontrar para bater um bom papo e tomar um vinho Com, aí. De repente, um com vinho aí certeza. português, né? Quem sabe? Então, aqui é muito rico disso. Então é isso, sabe? Para os diabéticos aqui, Portugal é um país idoso, né? Certo. Aqui a cidade de Coimbra, você só vê idosos o tempo todo. Então, se você vê a porta dos hospitais, dos laboratórios, é lotada de gente com problema de saúde, e eles não têm noção de nada, sabe? Uhum. Então, eu atendi uma pessoa diabética, que a médica, eu até comentei isso no grupo, recomendou que comesse frango velho, galinha velha, uma coisa assim, que ela estava com uma anemia gravíssima e, assim, umas coisas, sabe, que não tem noção. Eu fiquei muito chocada com isso. É tipo assim, eu tenho escutado muito na faculdade uma cultura popular, sabe? Mas aquela cultura popular, popular mesmo, que Exato. fica difícil de você conseguir entender como é que um professor universitário com mestrado, né, abre a boca para dizer uma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido. Né? Porque, por Ai, exemplo, uma pessoa diabética comer uma galinha velha. Cara, entendeu? é tipo Entendeu? assim, né? Era melhor perguntar para minha bisavó o que era para comer, porque essa médica não sabe Exato. de nada, Acho que ela entendeu? sabia mais. E outra coisa, e o curso? E o curso? O curso de nutrição esportiva. Nutrição esportiva já tem uma tendência a falar sobre suplementos. Sim. Mas eu Nutrição assisto esportiva é aulas. sinônimo de receitar suplemento, né?
Mas, assim, chega ao extremo de receitar produtos açucarados mesmo, tipo doces, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu Mas fiquei tão chocada. isso aí, Ana, é a metodologia corrente que a gente vê hoje. Eu tenho um Exato, amigo que ele é ciclista, né? sei, E ele estava me contando do grupo que ele participa de ciclismo, que a galera para o intervalo isso, porque acaba o combustível, porque os caras não são certo-adaptados, ele está fazendo um processo exato. de certo-adaptação. Os caras param e vão comer pão branco com Nutella. Isso aí mesmo, doces. E tipo assim, poxa, carboidrato na pessoa. Exato! Aí ele mesmo chegou para mim e disse assim, Henrique, olha para esse cara. E mostrou aqui a foto do cara. E disse, diz quantos anos ele tem? Aí eu disse, cara, deve ter uns 55. Ele disse, cara, esse cara é mais novo do que eu. Você tá entendendo? Então, quer dizer, as pessoas elas não percebem que elas estão Não, se matando exato, exato. e acelerando o processo de envelhecimento. Será que isso não Total. é perceptível? Me dá eu fico meio louco quando eu vejo essas coisas. Dá pra você ver um professor falando, tá dando aula lá, falando dos suplementos, recomendando os doces, né? Chocolate, bala, não sei mais o que, tudo que você pode imaginar de porcarias. E aí ele fala assim, não, porque os atletas vão ter diarreia, vão ter isso, vão ter mal-estar, eles não vão conseguir dar conta dessa quantidade de carboidratos que eles têm que ingerir. Então, a gente tem que dar esses produtos, né, que eles chamam de alimentos, hipercalóricos, né, ricos em açúcar, que é para a gente poder alcançar a recomendação. Eu fiquei, eu não sei o que eu penso, sabe? O que eu falei, Não, é um negócio assim, é surreal. é surreal. Como diz o doutor Souto, é bizarro. É É uma coisa bizarro assim, mesmo. a gente está em pleno século XX e a gente Aham, escuta esse tipo de recomendação, né? Século XXI, ano sim, 2020, a gente escuta esse sim. tipo de recomendação. Esse ano, escutei uma Ah, professora minha falando que beterraba era fonte de ferro. exato. É Cara, fonte quando de eu escutei sacarose. isso, eu fiquei, meu Deus, não custa nada você olhar na tabela da TACO. Você aprende a olhar na tabela da TACO no básico da Mas, nutrição. os profissionais, eles são papagaios. Eles repetem o que eles Isso. ouvem. Pronto, E aí você falou a isso vai frase. sendo passado, sabe? E aí as pessoas não se questionam. Eu era assim, eu Sim, era assim, né? eu Então, também, eu vivi isso, eu né? também, eu vivi Eu isso. assumo. E outra coisa, eu estou disposta a mudar. Se alguém provar para mim que eu estou fazendo errado, eu mudo na hora. Eu Estou também sou do aberta, mesmo jeito. Eu sabe? também sou do mesmo jeito. Eu tenho essa mesma filosofia. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu era uma pessoa que tinha aquela opinião formada Também. e defendia aquela opinião porque a pessoa que tinha falado era uma pessoa de importância, falasse da autoridade Exato. completa. É isso Hoje aí. eu desconfio de tudo. Hoje Isso. eu sou cético a ponto da pessoa me dizer uma coisa. Eu não sou cínico, eu não fico dizendo que a pessoa é mentirosa, que é aquele tipo, mas a Não, pessoa também não. fala, eu É. anoto, depois eu vou pesquisar. E vou pesquisar, exato. E eu Eu sou não sou assim desses também. que aceita Até qualquer livro. coisa, não. Eu tô lendo lá o livro Paradoxo dos Vegetais. Aí ele falou uma coisa lá, eu falei assim, eu acho que eu não concordo com isso. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu quero ver sobre isso. Sabe? Você tem Sim, que ter um olhar diferenciado. exatamente. A primeira vez que eu ouvi falar sobre low carb foi através da minha filha, até, que minha filha descobriu essa dieta na internet Ah, que e legal. começou a fazer. Eu tô vendo a menina emagrecendo, né? E eu falei assim, o que você tá fazendo? Ela e começou a ir pra cozinha, preparar as coisas e tal, aquela empolgação, comida natural, fazendo tudo. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, tô fazendo uma dieta assim, assim, assado, e aí não pode comer carboidratos. Você está maluca! Foi minha reação, né? Você Sim. está maluca? Você vai ficar doente porque não pode deixar de comer. Meu Deus, meu passado me condena. Aí, eu falando, Júlia, isso não pode. Ela, não, mãe, eu vou te mostrar. Olha, o doutor tal, o doutor Souto. Aí eu conheci o doutor Souto ali. Entrei no blog, comecei a ver aquilo, falei, opa, umas coisas diferentes aqui. Eu falei,
Júlia, escreve essa dieta aí para mim que eu vou pesquisar. Ela escreveu tudo para mim, né, de lista dos alimentos. Eu comecei a pesquisar, fui entrando no blog dele, porque todo mundo começa pelo Todo blog do mundo Souto, começa não por tem lá. É jeito. referência do início, né? Todo mundo Demais. passou por lá. Cara, exatamente. Aí pronto, caminho sem volta. A partir dali eu comecei a experimentar em mim e depois nos meus pacientes lá em Valença, que eu trabalhava no ambulatório, no SUS, e aí eu comecei a aplicar neles, muito que, né, humildemente, porque imagina, eu não sabia nada, eu tive que ir atrás de toda aquela informação para eu poder. Eu não tinha ninguém para me orientar, porque eu não tinha referência, era só aquele blog Sim, ali, sim. não tinha profissionais que eu conhecia, eu fui conhecer depois os outros, no Instagram, né? Então eu falo que minha pós-graduação eu faço no Instagram. Minha pós, meu mestrado, tudo é no Instagram. Porque, assim, você Se você aprende muito souber mais. pesquisar, tem muita coisa boa, Ah, né? demais. Então, foi a partir daí. Aí começou a dar certo o meu ambulatório, que era vazio, porque eu já estava quase desistindo da nutrição. Eu estava quase desistindo da nutrição. Ah, Eu falei assim, sério? gente, sério, eu quase desisti. Porque, Apesar de eu porque você ser. não tinha resultado dos seus Você pacientes, não, isso? você não tem. Você começa a ver mais do mesmo. E isso me cansa. Eu não consigo não ajudar alguém. Quem me conhece sabe. A pessoa me procura, às vezes eu nem cobro, mas só pelo prazer de ver aquela pessoa melhorar, de ver ela bem, aquilo me traz uma satisfação profissional, um bem-estar tão grande que tipo, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Aham. Eu estou ampliando a mente daquela pessoa, porque além de tudo, você ainda trabalha a parte emocional, você trabalha estilo de vida, comportamento. É uma gama de coisas que você consegue trabalhar com aquela pessoa, ampliar a visão dela para o mundo, Sim, sabe? sim, sim. Isso não tem preço. Verdade. Então, quando eu comecei a aplicar isso, era o meu ambulatório começou a encher muito, porque um passava para o outro e era público, serviço público, não tinha ninguém fazendo isso na cidade, era só eu. Eu fico Então, imaginando a inveja dos nutricionistas em relação a você, porque se o seu dá resultado, o seu ambulatório, sua clínica lá tá cheia, os outros vão começar, né? entendeu? Mas aí eu só lamento, porque eu acho assim, você tá vendo que tá fazendo aquela pessoa, tá conseguindo resultados, o que que ela tá fazendo? Deixa eu olhar aqui, né? Mas não, a postura dos profissionais, da maioria, pelo menos, é assim, de crítica. Eu já recebi críticas no Claro. meu direct, que aquilo deu certo para mim, mas que isso não. Então, assim, as pessoas não conseguem nem se dar o trabalho de pesquisar, de ler sobre o assunto, de ver se aquilo ali realmente funciona. Pô, peraí, está dando certo? Por que não, né? Está fora das diretrizes, mas deixa eu dar uma olhada. Quem sabe isso não vai funcionar para os meus Sim, pacientes? sim, sim, Se sim, eu sou claro. um profissional que quero melhorar a vida das pessoas, eu tenho a obrigação de olhar os dois lados e não ficar fechado naquele quadrado que te prende, sabe? Eu E de aprendi desse jeito, tem usar, que ser desse. de usar a Exato, ferramenta que melhor dá resultado para o cliente, né? Porque exatamente, se você, se, não sei se você pensa como eu, mas eu penso assim, se eu tenho na minha frente um cliente que não se dá bem com low carb, porque é possível, é claro, possível e eu vou acontece. usar outra estratégia com ele. Sim. Paciência. Eu não posso E querer que todo mundo que pareça na minha frente seja igual e dê certo com uma determinada estratégia, né? essa questão aí de não se dar bem com a low carb, eu vejo de uma maneira diferente. Eu Ah, vejo assim, existem pessoas resistentes, pessoas que têm dificuldade em modificar os hábitos. E certo, aí você tem que ir fazendo um desmame lentamente, tentando certo. trazer essa pessoa para aquele tipo de alimentação. Você tem que perder muito tempo explicando, Uhum, fazendo todo um trabalho de convencimento, porque não é fácil mudar hábito, né? E vai verdade. ter e vai ter realmente as pessoas que não querem mudar, que querem continuar naquela situação e tá tudo bem. Tem profissional para isso. Tem profissional Sim, para sim, isso. sim, sim. Vai lá. É igualzinho o doutor Marcelo fala. O murinho de 50 centímetros.
Eu tô do lado de cá do murinho. Você quer vir comigo? Acredita em mim? Então, vamos lá, a gente vai devagar, mas a gente chega lá. Mas se você não quer, você quer outro tipo de tratamento, quer suplemento, que às vezes é necessário, né? Claro. Você quer resultados rápidos, você quer perder peso para caber dentro de uma roupa somente, tem profissional para isso. Vai lá, não precisa vir comigo. Agora, se vier para mim, tem que entender que tem que ter paciência, tem que ter calma, uma construção de dentro para fora, sabe? Aí Isso é um fala. ponto muito importante, né? Porque essa blindagem mental, ela é fundamental, né? Exato. Você que fez cirurgia bariátrica pode atestar isso. Você fez a cirurgia, verificou em você uma alteração física, mas acabou ganhando peso, né? Pelo que você falou, porque Falei. Precisava mudar primeiro, precisava mudar a mente também, né? Exato, tem que Conta um mudar a pouquinho mente. dessa experiência, porque eu acho que isso vale muito a pena para o Vale, pessoal que está escutando a gente. Foi bem na época que eu fiz concurso, né? Eu me formei e já minha meta, meu objetivo era fazer concurso público. Então Certo. eu formei em 2011 e já passei no concurso para Valença, passei para o Degase também, mas aí o Rio de Janeiro faliu e eles não chamaram os concursados. E aí eu fui trabalhar em Valença em 2012, comecei a trabalhar lá. Na merenda escolar que eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação. E aí, esse processo de adaptação, eu ia e voltava todo dia de carro, né? E aí eu comecei a criar aquela ansiedade e comecei a comer. Comecei a comer de novo. E até comecei a comer doces, comecei a provar as coisas que tinham lá, que era tudo novidade, cidade do interior, doce de leite, aquelas coisas todas. E aí começou, meu carro era uma lixeira, gente. Era uma lixeira, eu só comia porcaria. Então eu comecei a engordar mesmo. Dos 75 que eu tinha chegado na época, eu fui para 91. Nossa! Então, Quer dizer, ganhou período... 65 para 91? Ganhou 26 70, quilos. 75. 75, ganhou quase 20 quilos, 16 quilos. Exatamente. Aí eu, quando cheguei num ponto, eu falei assim, daqui a pouco eu tô com 120 de novo e engordei. E a tendência é essa mesmo, né? Se você não mudar os seus hábitos. E aí meu irmão tinha feito a cirurgia e nunca mais tinha engordado. Ele até passou por um período que ele reengordou um pouco, mas depois ele mudou radicalmente a alimentação dele. E aí eu, conversando com ele, vi que aquela dieta dele era baixa em carboidratos, né? E aí eu comecei a fazer isso, sabe? E foi justamente na época que a minha filha começou a ver a história do Dr. Souto, então caiu tudo ali. E aí, mas só que quando eu comecei a fazer, eu não tirei todo o carboidrato. Eu ainda comia carboidratos, mas vamos botar entre aspas os do bem, né? Eu comia raízes, tubérculos. Certo. Era a época da moda da tapioca. Sabe? Então, mas mesmo assim, eu consegui perder peso. Por quê? Porque eu ainda não tinha desenvolvido uma resistência à insulina, um diabetes. Então, eu ainda tinha uma certa flexibilidade metabólica, né? Para conseguir emagrecer com mais facilidade. Já tinha passado pelo processo de emagrecimento também, então eu estava até bem. Enfim. E aí eu consegui emagrecer, eu comecei a fazer caminhada, eu morava nessa época em frente ao Maracanã, eu ia e voltava todo dia, eu fazia caminhada no Maracanã, depois eu comecei a correr, não fazia musculação, depois é que eu vim começar a fazer musculação. E aí consegui perder o peso que eu tava, mas aí tava anêmica, né? A anemia era uma constante na minha vida, eu não conseguia curar esse processo de jeito nenhum. Só depois mesmo, com a dieta carnívora, foi que eu consegui resolver esse problema e me recuperar. Entendi. Mas o reganho de peso foi assim. Se você não muda o comportamento, não adianta. Não adianta pensar que vai fazer uma cirurgia, que vai cortar o estômago e que vai resolver todos os problemas da sua vida. Não vai. A única coisa que vai é acrescentar mais um, ou vários. Né? Só de parar de comer ultraprocessado. Isso aí, só de parar de comer ultraprocessado já é uma grande coisa. Foi o que eu fiz. Então, eu preparava minha comida, fazia aquele tudo bonitinho, né? Ainda comia gelatina zero.
Esteja de maltodestrina. Só tem duas no mercado que não tem maltodestrina. Que é, não vou falar marca, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas só tem duas Que não tem marcas mal. que não tem maltodestrina. O resto tudo tem. Eu sempre falo pro pessoal lá de Valença isso. Assim, O Felipe tava perguntando, Ana, ah, como foi teu processo para validar teu diploma aí? Teve que fazer alguma coisa? não, meu diploma ainda não validei aqui. Ainda não Certo. validei. Isso é um processo caro, né? Uhum. Acho que o valor mais baixo são 500 euros. Eu não trabalho na área aqui. Eu trabalho online. Eu não trabalho Certo. em hospital aqui. Meu trabalho aqui é outro. Eu preciso Entendi. me sustentar. Então, eu trabalho aqui num café, né? Certo. Trabalho muito para poder sustentar as minhas despesas e o meu curso. Então, assim, aqui Eu acho que você trabalha no sonho do Felipe, que acabou de falar aqui dos ultraprocessados, porque ele é louco por café, né? Então trabalhar com é, café deve ser maravilhoso, né? Pelo menos o é, cheiro você fica sentindo o tempo todo. pelo menos tem café, você tem à disposição, mas também tem os doces lá, né? E é um teste, assim, bem grande. Mas é muito complicado com essa época de pandemia. Eu vim, assim, é um risco muito grande que você Uhum, corre. uhum. Uma coisa que eu queria me lançar mesmo a essa situação, porque eu passei uma vida numa situação, um casamento longo de 26 anos, 4 filhos, então assim, eu precisava dessa libertação para mim e de me lançar a uma aventura eu, Ana, sozinha, onde eu estou fazendo um trabalho interno maravilhoso, descobrindo coisas sobre mim que eu nunca tinha descoberto, que eu nunca tinha visto. E então tem Olha, tem que sido, ter muita coragem, viu? eu vim com dinheiro para 2 meses. Eu Tem cheguei que ter aqui muita dia, coragem. eu cheguei aqui e assim, eu sabia, eu aqui sou imigrante, eu não sou nada. Quando você chega aqui, a primeira coisa que você esquece são seus títulos. Você não é nada, entendeu? Você aqui é como se você tivesse morrido. Aqui ou em qualquer país que você se lança, que o seu diploma não é validado, que você não é conhecido, ninguém sabe sequer da sua história. Então você tem que chegar aqui muito humildemente e entender que você está renascendo num lugar diferente e que as pessoas não sabem nada de você. Então Aham. é uma viagem interna incrível, sabe? Mas tem sido muito importante para mim esse processo. Você pretende voltar para o E Brasil? pretendo sim. Uma das coisas que eu entendi e que eu vislumbrei aqui é que o meu trabalho, eu amo tanto Valença, tanto. Eu sou tão apaixonada por o meu trabalho lá no SUS, na Casa do Idoso, no CAPS Saúde Mental, no CIMI que eu trabalhei, que era uma escola especial. Eu sou tão apaixonada por aquela cidade que eu não me vejo mais carioca. Eu me vejo valenciana, sabe? Entendi. Uhum. Então, assim, me emociona até falar sobre isso, porque, né, um ano fora. Desculpa, mas eu sou muito apaixonada por lá e eu quero voltar sim. Uma das coisas que eu entendi é isso, sabe? Lá é o meu lugar, é lá aquele povo do café que eu quero ajudar, porque eu sou fluminense, precisa de profissionais assim, e eles merecem Não tenho dúvida. o que eu posso fazer por eles, sabe? Então, assim, isso me emociona muito porque a gente só consegue ver a importância de determinadas coisas quando a gente É sabe. verdade. É verdade. E, Desculpa, gente, mas eu não, sou assim, eu uma acho, pessoa muito. é assim, Ana, eu não conhecia essa parte da sua história, né? Eu achei que de repente Assim, você tinha ido para ir com uma bolsa, sabe? Tinha ido para não, eu estudar, tava estou de tranquilo, licença. esse Não, tipo de coisa. eu estou de E licença. eu vejo que você, a essa altura do campeonato, né? Você poderia muito facilmente ter se mantido na sua zona de conforto. Você tem Sim, 4 filhos, né? Você poderia ter ficado exato, por aqui mesmo, ter continuado na mesma, mas você resolveu se exatamente. lançar Exato, numa viagem interna, mas também numa viagem externa, onde você está num país exato. novo, não tem tanto a barreira da língua, apesar de eu ter dificuldade de entender muitas vezes os portugueses, Eu mas também, não, né? demais.
Mas, assim, é uma língua, dá para desenrolar, mas você tem aí um desafio de conhecimento, você teve que engolir Nossa, todo diploma, orgulho, qualquer coisa, né? Você exato, trabalha num café, né? Então, eu acho exato. isso Trabalho no... realmente, como a Gabi está falando aí, eu acho isso admirável. Eu acho que você merece os nossos aplausos por ter tomado essa decisão. Parabéns Obrigada. mesmo. Não, gente, e é assim, olha, o que eu tenho aprendido de resiliência, de humildade, de aprender a valorizar pequenas coisas, sabe? Desenvolver outros lados que eu não Sim. tinha desenvolvido, a capacidade de se reinventar, sabe? De descobrir potencialidades que você não tinha e que você está vendo surgir, sabe? Então, assim, tem sido incrível para mim isso e eu recomendo a quem tiver essa oportunidade. É deixar de ser o que você aparenta, né? Os títulos que você carrega e, e recomeçar, sabe? Mas eles estão lá. Só que eu não sei descrever o que eu sinto aqui, sabe? Mas é incrível isso. Então, quando eu cheguei em setembro, na segunda semana eu já estava trabalhando. Na segunda semana eu vim de licença sem salário. Eu A pedi licença não licença remunerada, né? e posso ficar aqui até 2022. E é isso. Estou aqui realmente fazendo essa viagem aí incrível. Cara, parabéns, Ana. Parabéns mesmo. Parabéns. A gente tá chegando no final, né? Essa 1 hora passa muito rápido, Nossa, né? demais! Demais, né? Mas eu queria te parabenizar pela tua atitude. Eu não conhecia esse seu lado, Obrigada. realmente. Parabéns mesmo. Né? A gente se conhece de internet, a gente nunca se viu É pessoalmente, verdade, é né? verdade. É Eu por isso que eu participei. não consigo postar muito, porque assim, o tempo é muito curto, né? É, Então eu eu tento imagino. postar, mas enfim. Mas assim, é muito bom isso que a gente tem hoje de poder conhecer pessoas, né, do outro lado do Sim, mundo, pessoas como você, né, pessoas que exato. trazem trazem coragem, trazem decisão e trazem principalmente informação boa para compartilhar com as pessoas, para que as pessoas possam ter uma base legal. Porque o que eu vejo Exato. de mais carência hoje nas pessoas é a informação, né? Porque as pessoas simplesmente acreditam naquele médico que está falando aquelas coisas loucas, né? Então, eu quero te parabenizar, realmente Obrigada. foi fantástico. Obrigada. Deixa uma mensagem pro pessoal, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, como faz? Então, eu estou no Instagram, né, gente? Tem meu Facebook também, Ana Ribeiro. Eu faço consultas online, consultoria também. Trabalho muito com o pessoal lá de Valença, do Rio também. E assim, quiser conversar, eu estou disponível. Se quiser se abrir, enfim, eu estou assim sempre disponível para as pessoas. E, gente, a única mensagem que eu queria dizer é que vocês podem o que vocês quiserem. É só vocês se proporem, né? Avançarem nisso, correrem atrás de informação, se empoderem da saúde de vocês, sabe? Isso é muito importante. Informação é tudo, você consegue mudar a sua vida com isso. E eu Legal. tô aqui para ajudar. Show de bola. Pessoal, entre em contato com a Ana se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar com ela, quiserem agendar uma consultoria ou uma consulta, sei lá. Mas é Isso, importante, ela estar sempre disponível, ela é uma pessoa absolutamente verdade. maravilhosa. Tá? Ana, muito, muito obrigado pelo Eu teu tempo. agradeço demais. Eu Foi agradeço demais, absolutamente Henrique. maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar. Essa live vai ficar gravada no podcast, vou botar no E IGTV, vou botar no YouTube. Eu te mando todos os links, tá bom? tá bom, muito obrigada, tá? Um beijo, fica com Deus e boa sorte para vocês também, tá? Para nós todos. Uma boa noite para ti aí em Portugal. Obrigada, Beijo tá? Um grande. beijo, Tchau, tchau. gente. Cara, a doutora Ana Lúcia é realmente incrível. Vai acabar a nossa live agora. Eu quero dizer para vocês muito obrigado por terem visto. A gente tem muita coisa boa acontecendo nas próximas semanas. Fica ligado que tem novidades show de bola para contar para todos vocês. A gente se vê na próxima live Rebelde. Abraço.